convidamos a igreja a abrir 1 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 ao 7. Aleluia. Posso fazer uso da Aleluia. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhes disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Aleluia. Chegando os mensageiros de a Gibea de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Senhor nosso Deus, amém. Queremos te agradecer, Senhor, por esta porção da tua palavra. Amém. E queremos nos colocar esta tarde, Senhor, como instrumentos da tua vontade, Senhor. Instrumentos, Senhor, para o Senhor trazer à tua igreja, Senhor, aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus, usa-nos conforme o teu querer, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu poderia fazer uso de um microfone sem fio, fique mais à vontade. Amados irmãos, estamos diante de um tempo. Aleluia. Estamos diante de um tempo em que Israel estava saindo dos períodos dos juízes sobre a regência do profeta Samuel. E nesse tempo, irmãos, o povo pediu um rei. O rei já tinha sido ungido, mas ele ainda estava sem condição de governabilidade. As 12 tribos de Israel estavam desunidas, falando línguas diferentes, pensamentos e prioridades diferentes, como foi em diversos momentos do período dos juízes. O povo de Israel tinha sobre ele a palavra, a promessa do Senhor. Quando o povo de Israel estavam juntos em um só propósito, independentemente de haver a presença de um rei ou não, mas o Senhor levantava sempre uma liderança para o povo, como um único homem, defender o seu território e a glória do nome do Senhor, porque em cima de Israel estava a glória do nome do Senhor. E naquele tempo, irmãos, as tribos, alguns motivos políticos que
conforme a gente vai enveredando também na hierarquia, na estrutura de líderes na igreja, nós vemos no nosso ministério, nas convenções, às vezes, tantos embates, tantos entraves que nos fazem, às vezes, falar línguas diferentes, termos prioridades diferentes, e às vezes nós perdemos a nossa força. Somos como um leão que mia como um gato. E assim Israel estava sem força, porque não conseguia ter em suas lideranças uma condição de governabilidade para o rei que tinha sido acabado de ser ungido por Deus. E isso fazia de Israel uma nação exposto a inimigos, que se Israel estivesse junto, se Israel se movesse como um único homem, poderia ser vencido facilmente. E naquele tempo Naás, o amonita, se levantou contra uma cidade de Israel chamada Jabes de Gileade e a sitiou. E o povo de Jabes de Gileade, sabendo que Israel estava desunido, que não tinha um rei recém-possado, não tinha exército, não tinha fazenda, não tinha tesouro, não tinha recursos, e que não havia condição militar em Israel a sobrepor ao exército de Naás, eles se oferecem para fazer aliança, para se submeter a um sistema de escravidão. Só que Naás, como um adversário sagaz e astuto, ele põe as suas condições. Pôs uma condição para trazer vergonha e vexame em todo Israel daqueles dias. Em todo Israel naqueles dias ele queria trazer o opróbrio. Ele queria pegar uma cidade e arrastar a honra daquela cidade na lama. Arrastar eles na lama e estender esse exemplo por todo Israel, para que a afeição, a fé daquele povo que outrora fora tremendamente usado por um Deus tão grande, estivesse escarnecido e arruinado. Ele põe a condição: aceitamos fazer aliança com Jabes de Gileade, desde que todos os homens sejam transpassados em vossos olhos, os olhos direitos, para que vocês se tornem válidos para a guerra, e para que, conforme a narrativa bíblica, haja vergonha não só sobre Jabes e Gileades, mas que haja vergonha sobre todo o Israel. Aleluia. Assim o inimigo das nossas almas, ele tenta minar as nossas forças, trazendo confusão, desentendimento, contenda, trazendo dificuldade aos nossos gestores, aos gestores da igreja. Às vezes temos homens ungidos por Deus, mas eles querem fazer, mas não encontram condições de governabilidade para executar aquilo que precisa ser executado. Assim o inimigo das nossas almas quer trazer vergonha sobre todo Israel, porque sabe que não se tem uma cobertura, não se tem um envolvimento, ou o povo não se levanta como um único homem. Então aqui e acolá ele derruba um e esfrega na lama e traz vergonha sobre todo Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jabes Gileade, os homens daquela cidade, pediram 7 dias. E aquele Naás estava tão ensoberbecido acerca da sua vitória, acerca da impossibilidade de Israel se movimentar como um exército naqueles dias, devido à distância geográfica onde estava Jabes Gileade às outras cidades, devido ao custo que haveria de ter para se mobilizar e socorrer aquele povo. Ele estava tão convencido que ele disse: vá-se embora, vá pedir ajuda a Israel, você vai ver que não tem ninguém. Aleluia. E os mensageiros de Jabes Gileade foram para ver se tinha esperança para eles. Porque se não tivesse, era o jeito, eles iam ser transpassados, eles estavam prontos, eles preferiam se submeter a morrer.
e eles estavam prontos para ser transpassados em seus olhos direitos, mas foram recorrer ainda para ver se havia esperança. E quando anúncio foi passando ali pelas tribos de Israel, cada tribo tinha os seus líderes, a Bíblia diz que houve pranto, houve choro, houve sensibilidade, mas não houve mudança de atitude, não houve mudança de postura, porque, irmãos, para o homem mudar a sua postura, para o homem mudar a sua sensibilidade em ações, é preciso haver a ação do Espírito Santo, e Ele é que pode mudar também o estágio que nós encontramos como igreja. Aleluia, em busca de salvarmos os habitantes, assim como Jabes e Gileade estão também sobre a afronta de Satanás. Quantas pessoas estão ali sobre a ameaça das drogas, sobre a ameaça de uma situação desesperadora, que não tem esperança, e eles estão ali clamando, buscando alguma esperança, buscando alguém que se coloque na brecha, alguém que possa se sentir solidário àquela situação e vá em busca deles. Aleluia. Mas os líderes de Israel ouviram isso. E as tribos, elas tinham... Israel era um povo difícil de governar. Difícil, porque eram 12 tribos. E tribos, cada qual com seu líder. Tribos que funcionavam como até mesmo uma separação racial. Eles só podiam se casar entre si. Um descendente de Judá não podia casar com um descendente de Benjamim, nem com Naphtali, nem com Zebulon, para manter a origem étnica. E eles tinham motivos de separação entre eles, mas tinham um único chamado, um único propósito. Sobre eles estavam a bênção de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sobre eles estavam o chamado de reinarem sobre aquela terra. Mas eles não conseguiam ter mais união como um único povo. E diante do clamor do pobre e do necessitado, eles não conseguiam se mobilizar. Eles não conseguiam se mobilizar. E por mais que uma tribo se esforçasse, o muito que aquela tribo poderia fazer não seria suficiente para vencê-las. Era preciso haver mobilização, era preciso haver uma ação do Espírito Santo que tirasse aqueles entraves, que tirasse aqueles topos, para que o povo se juntasse como um único homem. Aleluia. Aleluia. E assim registra o versículo 6, que o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. A unção do Espírito Santo, irmãos, ela nos habilita para a obra do Senhor. O Senhor Jesus, quando chegou em Nazaré, recém-vindo de Cafarnaum, onde operou grandes milagres, ele entrou no templo, na sinagoga judaica, e abriu o livro em Isaías, capítulo 61. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus não teve por usurpação em ser igual a Deus. Antes humilhou-se na forma de homem. Ele deixou para trás a sua divindade e se reduziu para encaixar-se na forma de homem. E na forma de homem, assim como eu e como você, ele dependia da unção do Espírito Santo de Deus. Ao contrário do que alguns possam pensar, eu creio na literalidade do texto de Filipenses capítulo 2, quando diz que Jesus deixou para trás a sua forma de Deus, e que se fez homem na forma de homem, se encaixou no formato de homem, mas que cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, ele consagrado, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, não conheceu o pecado, mas ele se fez
100% homem e aniquilou a sua forma de Deus. É isso que Filipenses trata. E como homem, ele se apresenta em Nazaré, ali, e abre as Escrituras com o objetivo de se apresentar aos seus conterrâneos. A Bíblia registra que até mesmo os seus familiares não criam nele como Messias. Tiago, o irmão de Jesus, se tornou um grande expoente da igreja primitiva após a ressurreição. Após Cristo aparecer ressurreto perante ele. Mas, naquele tempo, os seus próprios familiares tratavam em alguns momentos que ele estava perdendo o juízo. Tem uma passagem que Jesus estava ocupado, comendo, fazendo a obra do Senhor, e os seus familiares queriam tirá-lo dali para que eles tivessem a oportunidade de descansar, porque ele não tinha mais tempo para nada senão fazer a obra do Senhor. Porque no coração dele saltitava a necessidade daqueles habitantes de Jabes e Gileades que estavam sendo castigados e oprimidos por Satanás. E por onde Jesus passava, como foi em Naftali, em Cafarnaum, quando a Bíblia diz, o povo que habitava em grandes trevas viu grande luz. Jesus trazia a luz da salvação, a luz do Evangelho do Reino de Deus. Amém. Aleluia. E ali, para os seus conterrâneos, ele aponta esse versículo e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Aleluia. A unção do Espírito Santo, ela vem sobre nós para um propósito, para um fim. E Jesus fala: olha, ele veio sobre mim pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr liberdade os algemados. O Espírito do Senhor ungiu a Jesus. O Espírito Santo do Senhor trouxe revestimento de poder. O Espírito Santo do Senhor trouxe a Jesus, que se humilhou, que se esvaziou da forma de Deus e se fez homem. Trouxe sobre ele uma preparação, uma unção para um fim, para um propósito. E Jesus fala: como o Pai me enviou, assim eu envio a vós. Precisamos seguir o exemplo de Jesus e também buscar em Deus essa unção, esse revestimento, essa presença bendita do Espírito Santo de Deus, que nos traga propósito na nossa vida em função da sua obra, em função do resgate daqueles que estão sofrendo na mão de Naás, como os habitantes de Jabes e Gileade. E assim Jesus orientou a sua igreja e disse em Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o propósito: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Os confins da terra naquele tempo o conhecimento da terra era muito restrito, né? Eles não tinham o conhecimento das Américas, de outros povos, mas Jesus, para definir o alcance geográfico que a igreja deveria ter, ele usa a expressão confins da terra. E a unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas vem com esse propósito, de sermos testemunhas. E muito temos falado acerca de tantas coisas que ficaram para trás da história das Assembleias de Deus. Acerca da manifestação com poder, com sinais, com maravilhas. As manifestações que víamos em Atos dos Apóstolos. E nesse trimestre, na Escola Bíblica Dominical, nós temos estudado e nos debruçado sobre temas acerca da nossa responsabilidade quanto à evangelização. E de fato, irmãos, a igreja parece que, no que tange à evangelização, nós estamos promovendo esforços individualmente cada um. Mas falta-nos
uma ação, falta-nos um comprometimento e uma responsabilização para com os habitantes de Jabes e Gileades que estão sobre a ameaça de Naás. Falta-nos sim uma mobilização do Espírito Santo de Deus que nos traga amor pelas almas, que nos faça aniquilar o nosso ser, como Jesus fez com ele, que nos faça a não ter como valor o nosso nazireu, como Paulo fez, a nossa cultura, a nossa instrução, que nos faça a nos depositar na obra do Senhor, em busca da propagação do seu reino. Aleluia. Falta-nos uma mobilização do Espírito Santo de Deus. Muitas vidas ao nosso lado têm sido perdidas. Muitas vidas ao nosso lado, familiares, vizinhos, parentes, têm ido para o inferno, têm sido transpassados nos seus olhos direitos, têm sido envergonhados por Satanás, e falta-nos ousadia do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na autoridade que Ele nos tem dado, conforme a sua palavra. Falta-nos mobilização como líderes, como pastores, como presbíteros, como professores. Falta-nos mobilização para nos unirmos como um único homem em busca de socorrermos a Jabes Gileade. O muito que nós temos visto não passa diante de gotas. Tem um hino que fala isso, daquilo que Deus quer e pode fazer em nosso meio. Vamos tentar reajustar o nosso foco. O dia do clamor serve para isso. Aleluia. Voltar o nosso foco até o 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Voltar o foco da igreja, aquele que pode resolver a nossa situação, aquele que pode trazer avivamento à sua obra, aquele que pode nos levantar como um único homem, assim como Israel se levantou naqueles dias. Aleluia. Falta-nos alguma coisa, falta-nos o mover do Espírito Santo, falta-nos o mover das águas, falta-nos a unção dos nossos púlpitos, falta-nos. E que essa unção venha sobre nós, como veio sobre Saul, e que traga ira, traga indignação, tragam pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, tragam pessoas que se dispõem ao mover do Espírito Santo. E eu acho tremendo, irmãos, e aqui eu vou dar um pequeno testemunho. O relato bíblico lá em 1 Samuel, quando diz que o Espírito Santo do Senhor veio sobre Saul e acendeu sobre ele a sua ira. E muitas vezes, quando o Espírito Santo quer fazer alguma grande obra, ele põe inquietação no coração do homem. Ele inflama aquele coração, como fez com Neemias. Neemias via as muralhas destruídas, enquanto outros povos viam, ou outros que estavam ali na corte, no conforto, ele via o mesmo relato, ouvia a mesma descrição acerca do opróbrio de Israel, mas sobre o coração de Neemias veio um profundo abatimento, veio um profundo contrição do seu espírito, assim a ação do Espírito Santo trazendo um abatimento, uma revolta, um pensamento de fazer diferente, de que as coisas não podem continuar do jeito que está, que as coisas precisam mudar, que algo precisa ser feito, que o que nós temos visto não está bom, não está certo, está muito pouco, que precisamos de mais. E como testemunho pessoal também de um mover do Espírito Santo no coração, deixe-me falar algo. Tive a oportunidade de conduzir uma ação de evangelização no período da Páscoa, na cidade de Teresina, nos anos de 2011, 2012 e 2013. Se os irmãos entrarem no YouTube e pesquisarem lá, Não Troque o Cordeiro pelo Coelhinho, 2012 é o nosso vídeo oficial, vocês vão ver o que Deus fez naquela cidade. E quando nós nos casamos nessa igreja em 2015, com o pastor Zé Neco,
em dezembro de 2005. Em março de 2006, nós moramos durante 3 meses, após casados aqui em Maceió. Em março de 2006, passei no concurso público de segundo grau para Recife. E depois de 2 anos, consegui lograr a aprovação do cargo público que almejava e fui enviado a Teresina. Com pouco tempo naquela cidade, com menos de 1 ano chegado naquela cidade, na condição de auxiliar local do Tempo Central, fui designado a supervisionar uma subcongregação. Esperava a nomeação de outro cargo, de outro concurso nesse mesmo cargo, sendo que estadual, do estado da Paraíba, onde estava a minha família. Só que quando essa nomeação chegou, irmãos, eu cheguei em Teresina em 2008 e a nomeação desse outro cargo chegou em 2010. Nós já estávamos pastoreando congregação e quando essa nomeação chegou, o Espírito Santo testificou no nosso coração que não tinha chegado o tempo, porque aquilo que ele tinha revelado no nosso coração não tinha acontecido. E nós recusamos, mandamos a carta de desistência e continuamos lá. Sabíamos que não estava associado ao trabalho da congregação, mas era algo diferente que Deus iria fazer conosco naquela cidade. Porque quando chegamos ali naquela cidade, as portas da igreja se abriu de alguma forma sobrenatural. E Deus ministrou no nosso coração através de sonhos, de profecias, que Ele haveria de levantar a mim e a minha esposa numa obra de avivamento, num grande mover espiritual sobre a igreja. E nós fomos designados para a congregação, pastoreamos a congregação, mais na frente se emancipou, mais na frente eu fui reconhecido e consagrado como presbítero. Mas em 2011, irmãos, eu fui buscar o meu filho no colégio. E peguei ele no feriado, na véspera de carnaval, e encontrei ele pulando o carnaval na salinha que os meninos ficavam na espera dos pais. E tinha confetes, tinha música, tinha sobrinhas, e aquela revolta do Espírito Santo veio no meu coração, e o Espírito Santo disse para mim que eles estão ensinando o que não presta para as crianças dessa cidade. E que daqui a alguns dias chegará a Páscoa, e eles vão continuar ensinando o que não presta. O meu evangelho precisa entrar nessas escolas. E nós, diante daquela inquietação, aquela revolta, dizer, não pode, isso não vai acontecer. Compartilhamos com a minha esposa também sendo ministrada por Deus. A gente levou a nossa liderança do Tempo Central, levaram a gente ao pastor presidente. O pastor presidente designou uma missão sobre o setor centro, que envolviam ali 19 congregações. Das 19 congregações, nós conseguimos mobilizar 13 congregações e conseguimos montar uma ação para entrar nos colégios públicos e particulares, para anunciarmos o verdadeiro motivo da Páscoa, para anunciarmos que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, com ovos de chocolate, mas sim com o cordeiro que foi morto e ressuscitou. E ali, aquela obra alcançou, no ano de 2011, 3.000 crianças, porque foram comprados 3.000 chocolates. E nós fazíamos questão de entregar um som de valsa com um adesivo do coelho cortado e do Cordeiro de Deus. E gravamos depoimento de professores, depoimento de diretores, que clamavam como o clamor que Paulo ouviu, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles clamavam como nós somos carentes de trabalho assim da igreja. Escolas católicas que diziam, venham de novo, venham, nossas crianças precisam da verdadeira mensagem do Evangelho. E nós gravamos aquilo, e aquele filho se viu de estopim para a campanha no ano de 2012 alcançar toda a igreja de Teresina. E aí o que era o setor centro passou a ser um trabalho imposto pela presidência de Teresina para todos os setores. E nós fizemos então um trabalho no ano de 2012, que alcançamos em 2011 3.000 crianças, em 2012 alcançamos 33.000 crianças com a mensagem do Evangelho. E uma igreja que, financeiramente falando, tem 10 vezes menos a arrecadação que temos hoje aqui na cidade de Maceió. Um projeto como esse, em que só de recursos gráficos nós gastamos mais de R$10.000,
só de chocolate, cada chocolate a 33 centavos, distribuindo a 33 mil crianças. Você calcula que passou o custo aí por mais de 20 mil reais. E nós lidamos então com os chefes das tribos, como Saul teve que lidar com os chefes das tribos, que embate de orçamento, e tivemos ali que ver o Espírito Santo do Senhor se mover. E lembro-me que marcou bastante uma dos diretores da escola que a gente passou em 2011, chegamos lá em 2012, ela disse: olha, só deixo vocês entrarem aqui com uma condição, que vocês tragam alguma proposta de evangelização para os meus adolescentes. Eu quero que vocês continuem trabalhando com as crianças como fizeram no ano passado, mas nesse ano eu quero botar como condição que vocês não esqueçam dos meus adolescentes. Eu tenho tido problema com prostituição, com gravidez indesejada, eu tenho tido problema com drogas. Eu quero expor os meus adolescentes a esse projeto. E aquela pessoa não era evangélica, mas tinha o temor de Deus em sua vida. E naquele momento, irmãos, tivemos que adaptar, buscar a face do Senhor e formar uma apresentação. E trouxemos ali o grupo de teatro e fizemos uma pregação. Não eu, mas o evangelista Gudson. Fizemos uma pregação e ali 21 jovens se renderam ao Jesus em prantos. Nós temos imagens, nós temos vídeos de pessoas do Evangelho sendo ministrado a crianças de escolas particulares nobres de Teresina. Teresina, que é uma referência na educação no Brasil. Escolas particulares que estão entre as primeiras no Enem, sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. E tudo veio a partir de uma incomodação, de um sentimento de ira, de indignação do Espírito Santo de Deus. O que aconteceu ali com Saul, aconteceu também comigo, e tem acontecido com outros tantos, e que o Senhor continue se movendo em sua igreja nesse sentido. Desde então, irmãos, quando saímos de lá, nós fomos desafiados por Deus para colocarmos um site, que você pode achar na internet, botando pascoaverdadeira.com.br, e temos monitorado e treinado a execução desse projeto em diversos estados no Brasil. Quem sabe Deus queira e nos dê graça de trazer para o estado de Alagoas, quando tiver oportunidade, apresentarei em tempo. E tudo começou a partir desse mover do Espírito Santo. E para findar essa mensagem, irmãos, que possamos nos sensibilizar pela situação de Jabes e Gileade. Sensibilizar pelas pessoas que estão sendo mais do que traspassadas em seus olhos. Mais do que isso, irmãos. Estão sendo presas em falsas religiões. Falamos aqui há pouco tempo do catolicismo. Quanta perdidão, irmãos. Quanto nossa cidade precisa do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus aplique essa palavra. Que nós, obreiros, possamos estar buscando a face do Senhor. E que o Espírito Santo conduza a sua igreja. Capacite a sua igreja. Para que possamos nos sensibilizar. A Bíblia diz que Jesus, ao ver o perdido e o necessitado, movia-se de íntima compaixão. Possamos também nos mover de íntima compaixão, irmãos, e em busca do perdido e do necessitado. Amém? Deus abençoe.